o nome da nossa coligação é o Brasil Pode Mais, porque isso é algo que a gente realmente acredita. É verdade que o Brasil melhorou nos últimos anos? Melhorou. Nos últimos 20 anos. Melhorou desde que a gente conseguiu derrotar a inflação, que para aquela minha idade parecia uma coisa impossível. A gente já convivia com isso, assim, naturalmente. No fim do mês o dinheiro valia menos do que no começo do mês, né? Os preços aumentavam. Então a gente vem construindo algumas melhoras há muito tempo. A estabilidade política, a estabilidade econômica, e hoje a gente pode colher os frutos de medidas tomadas em governos anteriores. Isso é muito importante reconhecer e é muito desonesto não reconhecer. Até o tal do petróleo não foi descoberto agora, né? As pesquisas vêm sendo feitas há muito e muito tempo. A crise que a gente enfrentou agora em condições melhores do que outros países também se deve a medidas tomadas antes, tomadas no governo Fernando Henrique. Então algumas coisas melhoram agora em consequência de sementes plantadas lá atrás. Outras coisas melhoram sem muita relação com a atividade do governo propriamente. Coisas que antes eram caríssimas, objetos de luxo, hoje custam muito mais barato por causa da tal da globalização, por causa da abertura do mercado, por causa até da privatização de alguns serviços, como a telefonia. Então hoje é muito barato comprar celular, não porque o governo atual assim providenciou, mas porque o celular ficou mais barato no mundo inteiro. Então a gente tem alguns objetos de conforto hoje, porque o mundo todo mudou. Ao mesmo tempo, algumas melhoras que dependem exatamente de uma ação forte do governo não aconteceram. Recentemente foram divulgados dados da pesquisa sobre saneamento básico. E aí parece até piada, que todo mundo tem telefone celular, mas 50 milhões de pessoas não têm acesso à água encanada, não têm acesso a tratamento de esgoto. Quer dizer, essa é uma ação do governo. Nisso o Brasil teria que ter melhorado por obra e competência do governo federal. Essa mesma pesquisa mostrou índices de analfabetismo inaceitáveis. A gente não pode conviver com isso naturalmente. E mesmo a evolução dos gráficos de distribuição de renda não é boa, como o governo diz. Do ponto de vista da desigualdade, o Brasil continua sendo um dos 10 piores do mundo. E da evolução da pobreza, simplesmente, esse gráfico aqui é do governo. São dados do IPEA, de 98 a 2005, a evolução. Olha, passamos, aliás, de 95 a 2008. 95. Não é nem desse governo só essa evolução, mas passamos de 66,7 milhões de pessoas vivendo na pobreza absoluta, uma coisa absurda, que era o número em 95, para 53,9 milhões de pessoas vivendo na pobreza absoluta, o que continua sendo uma coisa absurda. Mas ainda, se agora a gente tem a estabilidade econômica, se agora, apesar da crise, a gente tem uma economia, um cenário internacional muito mais estável do que tinha na década passada. Se a gente tem tantas riquezas, se a gente tem uma política de distribuição de renda, que, aliás, foi criada no governo Fernando Henrique. Parece que não adianta dizer isso 10 vezes, então digamos 20. O governo Fernando Henrique criou a Bolsa Alimentação, foi o próprio Serra como ministro da Saúde, era um complemento de renda para as famílias em que a renda não garantia alimentação decente para gestantes, para crianças de até 6 meses de idade. E o Paulo Renato, ministro da Educação, criou a Bolsa Escola, um reforço na renda também, com a contrapartida necessária de que as crianças estivessem matriculadas na escola para incentivar a universalização da escolarização naquela época. O governo Lula, depois de lançar o Fome Zero, e que chegou muito longe do zero, resolveu reunir programas antigos do Fernando Henrique e lançar a Bolsa Família. E mesmo com todo esse investimento e toda essa propaganda, a gente continua ainda muito abaixo do que precisa almejar para ser um país realmente justo e igualitário. E a gente acredita que o Serra é capaz de finalmente virar essa página que a gente espera há tanto tempo. Então,
saia com esses argumentos por aí. Muitas vezes essa visão do Brasil não é só nossa aqui, do time 45. Muita gente tem essa mesma visão e encontra a gente na rua com uma camiseta do Serra e fala: ai, vocês têm que ganhar essa eleição. Vocês não podem deixar eles ganharem a eleição. Eu não deixar? Todos nós somos milhões de eleitores do Serra no Brasil e todos nós temos poder de influência com os amigos, com a família, com os conhecidos. Dá para puxar conversa, dá para ouvir uma história meio mal contada e falar: peraí, não é bem isso, não é nada disso. Mas se você não tem essa facilidade, esse desprendimento, às vezes basta isso aqui, ó. Veste uma camiseta, coloca um adesivo no seu carro, coloca uma bandeira na janela da sua casa e você está, às vezes, dando confiança, até segurança para uma outra pessoa assumir o seu voto no Serra também e com isso ajudar a gente a fazer campanha. Vamos juntos, somos muitos! Dia 3 de outubro, vamos juntos, vote 45. Serra do Bem.